a senhora Denise. Denise, qual que é o seu cargo no sindicato? Eu sou da Secretaria da Juventude, no Sindicato da Educação do Goiás, Sintego, é o sindicato estadual que atende todos os municípios do Goiás. E lá eu faço parte dessa secretaria, Secretaria da Juventude. Tá. E em Brasília você faz parte do sindicato? Em Brasília eu sou filiada ao Simpro, que é o Sindicato dos Professores e Orientadores, né, do Distrito Federal. E dentro do sindicato eu sou delegada sindical. Delegado sindical é aquele que dentro da escola que ele trabalha, ele ele atua fazendo essa ligação entre o sindicato diretamente e a escola, levando as demandas, né, fazendo mobilizações. Então ele é uma espécie de articulador para poder deixar o sindicato mais próximo, né, aos professores, aos orientadores, relacionado às demandas, né, os questionamentos. Então a gente faz esse papel de articulação. Então aqui, né, no DF, pelo Simpro eu sou delegada sindical. Agora pelo Sintego eu faço parte da diretoria composta, eleita, uma chapa lá que a vigência dela até 2025. Para expandir o nosso trabalho, a gente vai focar mais no Goiás. Quais são as principais metas e os objetivos do sindicato para esse ano ou no ano que vem? No sindicato, de uma forma, porque como ele atua a nível de estado e a nível de município, então, por exemplo, a nível de estado, a nossa proposta é a melhoria, né, de condições de trabalho para os profissionais, um aumento para os administrativos, que eles estão muito tempo sem um aumento adequado, a carreira está estacionada. A mesma coisa para os profissionais, porque no estado a gente tem uma divisão dos professores por nível. E aí está tendo um achatamento da carreira. Então a nossa luta tem sido esse ano e para o ano que vem, bem como retirar, né, a tabela do imposto de renda, porque os aposentados pagam também imposto de renda, uma tabela de 14 e pouco, eu não vou me lembrar bem ao certo. Então são diálogos que nós estamos tendo constantemente. Então esse achatamento de carreira dos professores, que não está tendo uma valorização, ou seja, o professor ele estuda, passa o tempo, passa anos, e se um professor entra hoje, né, nós tivemos concurso, então tem um mês mais ou menos que tivemos professores sendo admitidos, né, como efetivos, ele praticamente já entra com o mesmo salário, ou a diferença muito pouco de um professor que já tem 20 anos de carreira. Então isso é um achatamento de carreira e está acontecendo. E como eu falei, né, reforçando a questão dos administrativos, quem são esses administrativos? São aqueles que trabalham na secretaria, né, que fazem essa parte burocrática. Então os assistentes, o secretário, até mesmo o pessoal que trabalha na cantina, com a limpeza, são administrativos. E aí eles estão com muito tempo sem nenhum reajuste, também não tem nenhuma progressão na carreira. E como o sindicato apoia os professores em questão de salário e benefícios? Salário é isso, salário é luta, porque assim, tem que se entender que o sindicato, ele é uma entidade que ele, por si só, ele não tem a força, ele tem a força de mobilização, mas é a categoria, né, seja o professor, seja o administrativo, seja o orientador, é a categoria, a mobilização. Então a gente faz aquela articulação política, de sentar, de negociar, de pressionar, um exemplo, aqui no DF, o sindicato, o SAI, né, que é dos administrativos aqui do DF, eles estão em greve. Então a greve é o último ponto, quando depois de toda negociação, de toda articulação, senta, política, conversa, olha, assim não está dando, está muito tempo, e aí a greve é essa culminância. Então o sindicato, ele tem esse papel de articular politicamente, mas a gente tem uma chamada que é falar, o sindicato somos nós,
nossa força, nossa voz. Porque o sindicato nada mais no Sinteg somos 30 eleitos. Somos 30 que a gente trabalha para tentar articular, né? Para que todas as questões ali de todos os nossos sindicalizados sejam levadas. Questão de saúde, como você falou. O benefício é isso, é luta. Mas que outros benefícios, além da luta salarial, da campanha, da equidade, de um ambiente salubre para trabalhar, que a gente faz? Vamos lá, igual o Sintego agora a gente fez parceria com o SESC, para que todo sindicalizado possa ter acesso ao clube, a todas as benfeitorias. O Sintego, ele tem um clube em Caldas Novas, em que todos os sindicalizados podem ir para Caldas Novas. Tem um clube imenso lá, com dormitórios, né? Então, assim, como o estado é muito grande, então, assim, o Sintego lá em Goiânia, ele tem apartamentos que as pessoas que vão para tratar a saúde, como ele recebe lá em Goiânia, onde que a gente tem o polo de saúde, né? Então, as pessoas vão para lá, para esse local, esse alojamento, e podem ficar lá. Então, trabalhando dessa forma, além da questão salarial, mas buscando esses benefícios, né, para o filiado. Como eu dei algum desses exemplos, o clube, convênios, no caso o alojamento. Como os membros podem se envolver mais ativamente nas atividades e decisões do sindicato? Os membros, quando vocês falam, no caso, os afiliados, no caso, os professores, né? Tem sempre curso de formação, então curso de formação ajuda para que, porque às vezes você é filiado, mas você mesmo não entende o papel, a força, o seu papel dentro do sindicato como filiado. Então, a gente faz curso de formação, tem encontros anuais que a gente sempre convida, né, os filiados para eles estarem presentes. Durante as assembleias tem reuniões online que a gente está sempre fazendo essa discussão para isso, para esclarecer até mesmo quanto aos direitos dos filiados, aos benefícios dele e como realmente funciona o sindicato, e para que ele mesmo tenha essa consciência política dele, né, de como filiado, que o sindicato depende da mobilização dele e da criticidade dele. Quais são os maiores desafios enfrentados pelos professores atualmente e como o sindicato está abordando essas questões? Olha, há uma desvalorização muito grande na profissão e com isso uma desmotivação também da mesma forma. Então é aquela coisa, quem não está motivado, né? E isso é uma preocupação do sindicato, porque sim, a gente sabe que a educação ela é composta por vários agentes, não é só o professor, né? O professor é o aluno, a tia da merenda, a direção, a secretaria. Mas assim, se o professor, que é aquele que está diretamente ligado ao aluno, se ele não tem essa motivação, se ele não tem essa valorização, isso impacta como é que a aula dele vai ser dada. E isso impacta naquela aula prazerosa que o aluno precisa. E, né, que de certa forma já parece clichê, já é maçante a gente ouvir muito essa questão de desvalorização, mas é um fato tão pontual que se você fizer pesquisas, vocês já vão ver, e talvez vocês mesmos como alunos, que já não se tem mais aquela vontade de ser professor. Então assim, de certa forma, é uma profissão que não teve como e dificilmente vai ter como ser substituída totalmente. Ela vai mudando o formato dela. Como a gente hoje já tem uma forma EAD, online, né? Ganhou-se muito esse espaço. Mas assim, é necessário que tenha alguém ali detentor daquele conhecimento e que tenha didática, metodologia para passar. E hoje os alunos, né, os nossos jovens, eles não têm mais interesse em serem professores. Então a gente vê isso com grande preocupação, porque vai chegar um momento que
vai ser uma área que não vai ter como ser preenchida, né? E essa desmotivação, essa desvalorização, porque uma desvalorização não só financeira, é uma desvalorização de profissão mesmo, assim, de respeito. Antes a gente tinha aquela questão, não, eu quero ser professor, porque tinha um ar de respeito, um ar de satisfação, de você poder agregar, de você efetivamente construir, né, uma sociedade crítica. Era isso que impulsionava a gente a fazer os nossos cursos para ser professor. Hoje não mais. Hoje a gente fica assim, olha, vou ali porque é o jeito. E esse pensamento do professor preocupa o sindicato, porque é a preocupação, né, dos nossos filiados. Como o sindicato lida com as queixas ou preocupações dos professores em relação a questões de trabalho? Olha, são muitas, desde assédio moral, a questões físicas, a salário, a ambientes insalubres, a atritos com direção, com aluno, enfim, perpassa por das mais variadas situações que vocês podem imaginar. Então a gente tem corpo jurídico, tá, para que dê essa assessoria, para que tente ajudar da melhor forma, né, juridicamente o nosso filiado. A gente tem que ter e efetivamente na escola ouvir, né, e nós somos mediadores entre a direção, entre o professor, o professor, um pai de aluno. Então, assim, o professor teve algum problema mais sério, a gente mesmo já os instrui para que acione o sindicato, né? Porque a gente tem essa fé pública para estar acompanhando, já tem uma forma melhor de como lidar com determinadas situações. Então, assim, nada é mínimo e nada é máximo. Então, nas mínimas coisas e nas coisas mais absurdas ou mais sérias, o sindicato está ali, tanto com apoio jurídico como presencialmente. Por isso que eu falei que às vezes o delegado sindical, aqui como é no Simpro, é importante, porque ele faz né, essa parte ali de acolher primeiramente o professor, né, até levar para as demais secretarias, se for o caso. Como sindicato, qual é a posição do sindicato em relação ao novo ensino médio, com essa nova reforma? Total. Sim. O novo ensino médio, como estava sendo aplicado, né, somos totalmente contra. Por quê? Porque matérias que justamente têm esse impacto na vida do aluno, de formá-lo crítico, cidadão, elas estavam sendo retiradas, diminuídas. Então, da forma que ele estava sendo constituído, era uma briga nossa. Então, a gente luta, né, e é uma das lutas para que efetivamente aquele modelo mesmo, né, que foi proposto de novo ensino médio seja deixado de lado e que a gente primeiro tem que ouvir, né, os atores do processo, professores, alunos e especialistas. E da forma que ele foi composto, ele não está ali atendendo aquilo que a gente acredita, porque a gente sempre prima por uma escola pública, né? Porque os sindicatos trabalham, tem o sindicato de escolas particulares, mas no caso que eu atuo são de escolas públicas e de qualidade, para formar pessoas críticas, pessoas capazes, né, de lidar com toda essa demanda do mundo que nós temos hoje. E o novo ensino médio, né, como estava sendo posto, nós não acreditávamos que era a melhor forma. Como posso me tornar um membro ativo e contribuir para as atividades do sindicato? Primeira coisa, quando algum de vocês ou alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é se afiliar, porque é o que eu falei, o sindicato, ele é o que faz de um sindicato forte? O quantitativo de filiados. O Sintego é um sindicato extremamente forte, que tem voz, porque ele atua
em mais de 250 municípios do estado de Goiás. Então nós temos muitos filiados, mais de 30 mil filiados. Então, assim, você tem um peso. É um sindicato que tem peso, é um sindicato que tem voz, força política. Então a primeira coisa é você se afiliar, quando você entrar e você puder. E ali dentro você aprender a conhecer, você participar das atividades. Porque igual eu falo, tem professor, tem colega, tem orientador que ele se afilia, mas ele não tem a mínima ideia. Ele acha que o sindicato são 30 pessoas que vão resolver a vida deles. Não é. É a mobilização da categoria. A gente responde ao anseio da categoria. Então, a primeira é isso. E depois, tudo que for oferecido, que você participe, para efetivamente você conhecer, para você conhecer como é que funciona o seu sindicato, por exemplo. Agora mesmo, parece que, não sei se já é uma nova lei, ou pretende-se que seja uma lei, que obrigatoriamente todo mundo que seja daquela profissão terá, e tendo o sindicato, terá que destinar um período da sua contribuição, mesmo que eu não queira, né, sindical. O Simpro, por exemplo, ele falou que não. Essa contribuição forçada, ele não aceita, né? Por quê? E o Sintec também, a gente entende que o quê? Que tem que partir de você. Você que tem que acreditar que o seu sindicato é forte, que precisa da sua filiação, que você vai lá, olha, eu quero me filiar, assina, e aí sim, aí todo mês é descontado do seu pagamento 1% do seu salário. Né? E por isso que a gente também procura benefícios, porque além da luta, é importante que você tenha benefícios, descontos, né? Então os sindicatos mexem muito com essa questão. O sindicato tem uma posição sobre o uso de tecnologia em sala de aula? Somos totalmente a favor, até porque não tem como hoje fugir, né? E a gente briga por isso mesmo. As escolas têm que estar bem equipadas para atender essa nova demanda. Hoje não é só mais o quadrigiz, né, por assim dizer, que atende a demanda do aluno, não. A gente precisa de tecnologia também. Mas, por exemplo, o estado do Goiás, ele investe muito em tecnologia, muito mesmo. Não sei se vocês sabem, mas lá, ó, cada aluno tem uma espécie de tablet que leva para casa, que ganhou. As escolas vêm muito mesmo com lousa digital, todos os alunos têm internet na escola, todos os alunos têm acesso a páginas próprias para resolver exercício, fazer prova online. Então, assim, o estado do Goiás, ele investiu muito nessa questão tecnológica e o sindicato jamais vai se opor a isso. Só que, em detrimento a esse investimento na parte tecnológica, ele também tem que aprender a valorizar, né, o profissional. Mas, assim, claro que não tem como, tem que ter um investimento, sim, maciço com relação às novas tecnologias. Mas, inclusive, ele também tem que investir, né, em formação para esse docente, para que ele também saiba lidar com essas novas TICs. Para finalizar, quais são as principais conquistas do sindicato do Goiás nos últimos anos? Olha, nos últimos anos, a luta tem sido grande. Conquistas, assim, há um tempo a gente está numa briga para que evite, na verdade, perdas salariais. Né? O embate tem sido, o diálogo, o embate não tem sido fácil. Mas, assim, o sindicato tem conseguido causas, né, valores bastante grandes na justiça, reconhecendo que o governo não poderia ter tirado alguns valores que ele retirou, assim, à época da gente, a gente já conseguiu causa ganha. Conseguimos nos últimos anos que ele incorporasse, que ele desse gratificação de regência, gratificação de formação, que ele pagasse vale transporte, que eram coisas que ele não fazia. Só que assim, a gente não quer isso como gratificação, porque gratificação pode ser retirada a qualquer momento. A gente quer isso como valorização dentro do vencimento. Ou seja, ao invés dele pagar ali 2.000 de gratificação, que ele incorpore isso dentro do nosso salário, porque independente se a gente ficar doente, se a gente se aposentar, a gente vai ter direito. Agora, gratificação não, se ficou doente,
Se pegou atestado, perde a gratificação. Se você aposentou, perde a gratificação. Então, assim, a gente luta, se você não dá nada, dá isso por aqui. Mas, né, se não tem, então vamos por aqui, vamos nessas gratificações. Mas sempre na luta constante para que seja efetivado todo e qualquer tipo de gratificação no vencimento, para que não tenha nenhuma perda salarial para o nosso filiado. A senhora gostaria de falar alguma coisa para os nossos alunos que vão assistir esse vídeo? Olha, assim, independente da profissão que você seguir, e se essa profissão tiver um sindicato, eu acho de extrema importância que vocês se filiem, que vocês leiam, que vocês investiguem, que vocês participem efetivamente desse sindicato. Daí quando eu digo participar, porque quando você está indo lá aprendendo, você vai aprender a ser crítico também. Porque o sindicato, ele não está livre de ter erros, de ter falhas, mas ele é uma construção, ele é uma construção de pessoas, como eu falei. O sindicato, ele está ali para poder fazer essa articulação entre os seus filiados. Então, sendo assim, saiba que é importantíssimo, porque quem consegue toda essa mobilização, a pressão política, para que você tenha melhoria de salário, para que você tenha benefícios, é o sindicato. Então, um sindicato forte é porque tem uma categoria forte. Então, no DF, o Simpro é um sindicato forte, que eu participo como delegada sindical, e o Sinteg também é um sindicato forte, tá bem? Então, assim, sugiro isso. Sindicato é importante, é fundamental para a melhoria de salário de vocês. E qualquer profissão, né? Vou falar que a maioria das profissões tem sindicato. E aí vai depender de como vocês vão levar esse conhecimento. Também eu tô dando só uma pontinha para vocês do que, né, é um sindicato, né? Mas leiam, se apropriem do assunto. Mas o que deixa assim ressaltado é que é importante, é vital para que qualquer profissão você consiga, né, quando é uma profissão principalmente de grande categoria, de grande mobilização, você tenha ganhos. É só isso, obrigada, boa tarde. E com essa entrevista de campo, nós encerramos o nosso trabalho. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Eu sou Emanuel Doragals. Eu sou João Miguel. Hoje nós iremos fazer uma entrevista com o... Eu sou Alberto, bom dia. Alberto, você é de qual sindicato você é? Eu sou do Sindicato dos Professores. Aqui em Brasília a gente chama pela sigla, né? Simpro-DF. Sindicato dos Professores, das Professoras, Orientadores e Orientadoras Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal. Nome grande, né? Qual é o seu cargo no sindicato? Eu sou diretor do sindicato. A gente é eleito por um período aí de 3 anos e é uma diretoria colegiada. Então, sou um dos diretores. Alberto, quais são as principais metas e objetivos do sindicato, para esse ano ou para ano que vem? A meta principal do sindicato é defender a categoria de professores. Então, a gente faz lutas no prol da melhoria da vida dos professores e do ambiente de trabalho e também salarial. O sindicato tem mais esse objetivo, né? Um dos maiores é essa questão salarial. A gente precisa lutar para que o nosso salário acompanhe as questões inflacionárias da cidade onde a gente mora, né? No caso do Distrito Federal. Então, assim, a principal é que a gente tenha aumentos todo ano, por exemplo. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam e como vocês resolvem elas? A principal dificuldade hoje é a forma como a gente trabalha, né? A gente encontra escolas, né, que tem um monte de demandas de alunos, de pais, de família, e o professor precisa ter um ambiente para trabalhar. Então, esse ambiente às vezes não é o melhor. Então, essa hoje em dia é uma das principais dificuldades. E tem também essa questão salarial. O salário do professor nós temos tido dificuldade de melhorar a questão salarial. Então, a dificuldade é a gente conseguir conversar com o governador, que é responsável por essa área. Então, a gente tem essa dificuldade de conversa e aí a gente tem que lutar para que essa conversa aconteça, para que a gente coloque os problemas que a gente está tendo. Os professores nas escolas, as professoras,
E aí a gente repassa para o governo essas dificuldades. E o mais difícil é isso, ele aceitar conversar com a gente. Existe algum projeto, iniciativa em andamento para melhorar condições do trabalho dos professores? Sim, todo ano a gente faz uma campanha, né? Uma campanha salarial e uma campanha de melhoria das escolas. Então, assim, toda hora chega aqui algum professor reclamando: minha escola não está bem, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, a gente procura, primeiramente, a Secretaria de Educação para tentar resolver esse problema, e não conseguindo, a gente vai até o governador também para tentar resolver esse problema. E quando é envolvendo questão salarial, a gente também vai atrás dos dois, tanto da Secretaria de Educação, né, que hoje é uma secretária, como também atrás dos secretários que cuidam do dinheiro do GDF. Por isso que a gente faz, por exemplo, greve, que é quando eles não querem conversar com a gente. Falando sobre essa época moderna da tecnologia, o sindicato tem alguma posição sobre essas novas tecnologias na sala de aula ou sobre a formação dos professores ou algo do tipo? Sim, a gente defende que toda escola tenha, por exemplo, laboratório de informática, coisas desse sentido. Mas a gente tem tido essas dificuldades, né, de ter, por exemplo, até internet para os alunos. A gente não tem em todas as escolas. Laboratório a gente também não tem. A gente defende também que tenha professores de informática em todas as escolas, e não temos ainda. No DF nós temos mais de 700 escolas, são poucas que têm acesso à internet ainda, e nós estamos na capital do Brasil. Sobre essa reforma do novo ensino médio, como que o sindicato se posiciona sobre isso, sobre essa reforma? Pois é, quando começou essa discussão do novo ensino médio, a gente defendeu que os professores participassem da elaboração desse novo programa. E aí os professores meio que não foi aceito a participação deles. Então, por isso que hoje o sindicato é contra o novo ensino médio, porque os professores não participaram da elaboração. E a gente defendia que professores tinham que participar, os alunos tinham que participar, e aí, como é um projeto do governo federal, o governo federal, na época, não chamou os envolvidos no processo. E aí, por isso que a gente é contra, que ele não ouviu quem realmente ia ser atingido. Para encerrar... Para encerrar não, eu tenho outro... Tá, beleza. Então, existem recursos ou apoio oferecidos pelo sindicato para os professores que enfrentam dificuldades pessoais ou profissionais, tipo na vida pessoal deles ou até mesmo na escola? Pois é, o sindicato, a gente tem um corpo jurídico, a gente tem advogados que ajudam em várias áreas. Área trabalhista, que é se o professor tiver algum problema com o Estado, né? O Estado, sei lá, cobrar alguma coisa errada ou não pagar direito, assim, algum problema do ponto de vista administrativo. Aí a gente tem os advogados que vão ajudar o professor. E tem também advogados da área civil, que aí são problemas pessoais que o professor possa ter na sua família e que precise de advogado. A gente também tem esse corpo de advogados para ajudar o professor. E tem a área também de saúde, se o professor tiver algum problema aí na área de saúde, tiver tido dificuldades, que precise de um advogado, a gente também tem esse tipo de atendimento mais na área jurídica mesmo. E como o sindicato vê o futuro da educação e o papel dos professores nesse contexto? Pois é, a nossa avaliação é que a gente não joga muito para o futuro, a gente avalia o presente. Como é que está o presente da educação no Brasil? Se no presente está ainda faltando muita coisa, a gente vai lutar para que melhore no presente, porque senão no futuro continuará do mesmo jeito. Então, assim, do ponto de vista do presente, a gente avalia que precisa melhorar muita coisa. A educação não é valorizada no Brasil, o professor ainda não é valorizado, a professora não é valorizada. Então, assim, a gente vai lutar para que seja agora no presente, porque senão o futuro vai continuar do mesmo jeito. Agora, para encerrar, a última pergunta quais são as principais conquistas do sindicato nos últimos anos? Pois é, conquista não tem sido fácil. A gente fez uma greve esse ano e a gente conseguiu melhorar um pouco o salário, mas foi um aumento muito baixo,
que o governador deu não só para os professores, mas para todas as categorias de trabalhadores no Distrito Federal. E a gente conseguiu uma incorporação de uma gratificação que a gente tem aí de regência. Mas não é o suficiente, a gente precisa de muito mais coisas. A gente lutou também na greve para que houvesse, por exemplo, nomeações de mais professores efetivos, que tem faltado professor na rede. A gente precisa que todos os estudantes tenham professor em todos os horários. A gente ainda não conseguiu isso, a gente tem muito professor provisório na rede, que a gente chama de temporário. A gente quer que esses professores sejam efetivos para que eles possam planejar melhor as aulas, possam saber que eles vão iniciar o ano e terminar. Então a gente tem tido essas dificuldades ainda, que a gente tem lutado. Para encerrar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os alunos que vão assistir o vídeo? Pois é, os alunos, eles fazem parte também desse ambiente educacional que a gente, como professor, a gente trabalha numa escola que envolve todo mundo, né? Não só professores, os alunos. A gente existe por causa de vocês, que vocês são os alunos que fundamentam que a gente possa ensiná-los e dar aula para vocês, mas não que vocês também nos ensinem e estejam conosco nas lutas que a gente sempre estiver travando, que vocês possam nos defender, porque a gente vive por causa de vocês, beleza? E se quiserem ser professores, venham, façam a faculdade e se juntem a nós. É isso. Esse foi o nosso documentário. Entrevista com Essa foi a nossa entrevista de campo com o Alberto. o Alberto. Beleza? Um abraço, gente. Até a próxima.